Fala galera das criptomoedas, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Cripto na Lua, Vanlander falando. E hoje eu vou fazer uma análise do Bitcoin, do Ethereum e também trazer algumas informações muito importantes para vocês ficarem por dentro do que está rolando. Como vocês podem ver, hoje a gente teve um rallyzinho de alta e isso se deve à inflação dos Estados Unidos que desacelera e vai a 8,5% ao ano. Ainda continua no patamar muito alto das últimas décadas por lá, porém ela caiu de 9,1% em junho para 8,5%. Isso acabou animando os mercados internacionais. Aqui no Brasil também tivemos deflação, então acabou ajudando bastante os investidores a ganhar um pouco de esperança. Aqui, se você vê os mercados internacionais, o gráfico da Nasdaq, né, NAS 100 USD, você vai perceber que nós estamos aqui fazendo topos e fundos ascendentes de forma muito nítida e também segurando nas médias móveis com todo o apoio e segurança que um trader comprador precisa. Então, devido a essa pequena tendência de alta no curto prazo, né, a gente pode verificar que no Bitcoin a gente teve praticamente a mesma coisa, apesar de estar um pouco mais fraco do que os mercados internacionais. O Bitcoin ele também continua fazendo aqui os seus fundos ascendentes, né, e os seus topos também. Porém, a gente tem que ficar de olho no seguinte: mesmo que estejamos numa tendência de alta no curto prazo, a gente sempre tem que considerar aqui a tendência majoritária. Então, se você olhar pelo menos no gráfico semanal do Bitcoin, você vai verificar que estamos ainda dentro de uma bandeira de baixa. Então, por enquanto no Bitcoin nada me diz que a gente vai para a lua, que a gente vai sair rompendo várias e várias resistências. A gente ainda tem que ficar muito de olho nessa média móvel exponencial aqui de 12 períodos para depois ter algum tipo de confirmação melhor. Porém, existem moedas que estão bem mais fortes do que o Bitcoin, como por exemplo a Ethereum. Se você ver no mesmo tempo gráfico semanal, você vai observar que desde que formamos aqui o último fundo, né, a gente conseguiu espaço o suficiente para se distanciar desse fundo, para quando a gente começar a corrigir no tempo gráfico semanal, buscarmos por um fundo ascendente e aí sim ter uma continuação de alta. E o porquê que eu acho que o Ethereum sim ele pode ter uma continuação de alta, pelo menos no curto prazo, porque temos uma coisa muito interessante que muita gente não se atenta. Se você botar Ethereum, ETH.D, você vai ver a dominância do ativo, certo? A dominância em porcentagem significa o quantos por cento ele tem de capitalização de mercado no mundo das criptomoedas. Então o Ethereum ele tem 20%. Certo? Se você botar BTC.D, BTC tem 40%, certo? E aí você vê que aqui a dominância do Bitcoin está caindo quando isso acontece, o dinheiro sai de Bitcoin e vai para as altcoins. Se você vê em Ethereum.D, está subindo, então isso significa que está saindo muito dinheiro de Bitcoin e indo para Ethereum, por exemplo. E tem uma explicação também, porque em setembro agora, se eu não me engano, dia 19 de setembro vai ter o The Merge, que é a maior atualização da rede da Ethereum. E é algo que está realmente fazendo muito burburinho aí, muita gente falando bem, mas os mineradores são contra a transformação de Proof of Work para Proof of Stake, né? Isso é assunto para outro vídeo, mas enfim, isso daí está sendo uma pulga atrás da orelha dos mineradores, porém em questões de tecnologia pode sim ser que dê muito certo, e se realmente isso vingar, o preço do Ethereum tende a disparar, fazendo com que ele possa, por exemplo, ultrapassar os 2.000, 2.400 dólares aí no curto prazo, né? Eu estou aguardando esse fundo ascendente para justamente montar novas operações e novas posições de longo prazo para ele. Lembrando que tem um ditado que se diz o seguinte: o ativo ele sobe no boato e cai no fato. Então cuidado se você for comprar Ethereum ou algum outro ativo que esteja subindo muito por conta de notícias, porque exatamente quando vai acontecer quando desaba tudo. O mercado tende a se antecipar essas movimentações todas, ok? Aqui em Mana, o SDT, por exemplo, se você colocar aqui no gráfico diário,
você vai ver que tem um padrão. Cara, esse padrão é um padrão muito raro de ver. Pelo menos eu não vejo com frequência. Que se chama Adão e Eva. Adão e Eva é quando, por exemplo, o preço tem uma caída brusca, ele sobe em V, tá vendo? Da mesma forma que ele cai e ele sobe, isso já é por si só um pouco difícil de acontecer. Geralmente ele fica em padrão de equilíbrio. E depois dessa queda brusca, desse ralizinho de alta praticamente no topo, e na hora de corrigir, ele não corrige devolvendo muito, ele vai fazendo uma bolsa, ele vai fazendo um round bottom aqui, que é um fundo arredondado. Isso aqui é um padrão que rompe para cima. Então eu tô de olho aqui em mana nesse padrão de Adão e Eva para poder fazer minhas operações, de repente de médio prazo, ou até mesmo adicionar algumas posições de longo prazo. Porque esses padrões, quando são identificados no gráfico, realmente a gente tem que aproveitar a oportunidade. Fiquem de olho e, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês serem notificados sempre que eu postar um vídeo novo. Deixe um comentário aqui embaixo com algum ativo que você gostaria de ver que eu analisasse, ou até mesmo algum tipo de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, para eu poder ensinar e compartilhar, trocar ideia com vocês, ok? Então, muito obrigado, até a próxima, galera. Fui!